Primeiramente, boa tarde. Como todos já sabem aí, né, o que saiu envolvendo meu nome. E eu procurei o clube e falei que eu gostaria de pronunciar a respeito. Mesmo acho que todos aqui sabendo que não procede o que saiu. Mas é um jornalista, é um cara que tem opinião pública, né? Todos ou muitos seguem e observam o que ele fala, e nem todos têm o discernimento de ver se é verdade ou não. Então ele acaba formando opiniões. E até por isso eu procurei vir aqui falar, porque eu nunca tive envolvido em polêmica, né? Ainda mais extra-campo. Meus pais, minha esposa, e é o que eu procuro passar pelos meus filhos, é você ter uma índole, uma ética, e eu procuro seguir isso. E eu jamais falaria dos meus companheiros ou de qualquer outra pessoa por trás assim, ou sem que a pessoa soubesse. Então, logo que eu recebi a mensagem, estava dormindo. Minha esposa chega em casa, né, depois de um pediatra, que ela foi levar meus filhos, e me acorda desesperado. Fala, Moisés, olha o que saiu de você aqui. Estão falando isso, isso e isso. Cara, acordei assustado, né? É revoltante quando você vê uma mentira sendo falada sobre a sua pessoa e que isso pode afetar de alguma forma, né? Algumas pessoas. E eu trabalho num clube onde tem várias pessoas. Imagina se isso se cria uma dúvida, né? Será que falou, não falou? Mas graças a Deus que aqui dentro todo mundo me conhece, sabe a forma que eu procuro lidar. E o grupo, ao mesmo tempo, no nosso grupo de mensagens ali do WhatsApp, nosso, do elenco, todos foram muito firmes, né, em me dar apoio, falar que estava comigo. E o Chico Lang, né, que foi o jornalista que publicou isso, já é um cara, não sei há quantos anos, mas deve ter mais de 20 anos de profissão, né? Então, o mínimo que ele deveria, quando recebe uma mensagem como essa, ou a foto, os prints que ele recebeu e publicou, o mínimo que ele deveria procurar saber era checar a informação, se procede, não procede, porque é uma coisa muito séria, né? E ele, em momento algum, fez isso, já saiu soltando essa foto, e eu não tenho dúvida que ele sabia da repercussão que isso ia tomar. Até porque ele vem envolvido de 2 semanas para cá. Não sei se ele estava um pouco esquecido na mídia, né? Que ele começou a aparecer demais e falar do Palmeiras, de esquema Crefisa, que o Palmeiras estava comprando o campeonato, pagando times para ganhar do Corinthians. E, por incrível que pareça, logo em seguinte, a gente joga contra o Corinthians os 3 lances duvidosos, e o Corinthians não tem nada a ver com isso, só estou dando um exemplo. Os 3 lances duvidosos foram a favor do Corinthians, então prova que não tem nenhum esquema, e mais uma vez ele é equivocado. Então, depois ele pediu desculpa, desculpas aceitas, mas só que não vai ficar por aí, né? Meus advogados, o Dr. João Chiminazo já está vendo o que pode ser feito, porque não pode a pessoa sair falando de uma outra pessoa mentiras, né? E depois simplesmente pedir desculpa. É igual você bater no trânsito, você bate no outro carro, fala, desculpa, mas você vai ter que pagar o seguro, vai ter que pagar o conserto. Então vamos ver o que meus advogados vão ver, vão achar melhor, para que eu possa tomar as medidas cabíveis nesse momento, porque é muito triste, como eu falei, minha esposa ficou muito chateada, meus pais, e eu jamais quero ver meu nome envolvido em coisas desse tipo. E é até bom para que outras pessoas que possa ter uma má intenção ou queira fazer alguma gracinha com o meu nome, saiba que quando isso acontecer, eu vou tomar as medidas cabíveis. Boa tarde.
Tietê, já aproveitando aí, já que o Moisés falou sobre o tema, né? É claro que ele já revelou ser falso esse print, né? Essa conversa. Nessa conversa vocês citaram, mas eu queria que você falasse um pouco como é que o elenco observa todas essas situações envolvendo polêmicas extra-campo, notícias que saem também. Bom, ao contrário dessas pessoas, né, que saem falando certas coisas, eu acho que elas são mais instruídas, né? Daqui do nosso lado aqui de atletas a gente é bem instruído sobre esse tipo de coisa, então a gente procura ficar bem longe de tudo isso daí que acontece, a gente procura se apoiar. Nesse caso do Moisés foi assim, né? Assim que ele ficou sabendo, a gente tinha um grupo ali dos atletas, ele citou lá. Eu até brinquei lá no grupo, que ele falou sobre um print, aí eu fui lá, quando eu abri, né? Depois eu mandei, o rapaziada até riu, falei, quando eu penso que eu não tô envolvido, eu tô. Mas a gente leva numa boa isso daí, a gente, né, todos são bastante amigos ali, então a gente entende que Moisés não faria algo desse tipo. Bom, e agora, falando sobre essa sequência, na busca por uma vaga na Libertadores, como é que você encara essa partida diante do Vitória, que é um dos piores mandantes, mas o Palmeiras, na última rodada, caiu para a 4ª colocação. Realmente é uma decisão agora para a Libertadores, no caso? Acho que a gente vem citando, né, nos últimos dias que o nosso principal objetivo é esse. Claro que tinha uma disputa ali, a gente ia pegar o rival que estava na nossa frente, né, num confronto direto. Felizmente não aconteceu da maneira que a gente se preparou para que acontecesse, então a gente está preparado para esse jogo contra o Vitória, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? Eles têm esse retrospecto aí que é meio negativo, mas a gente sabe que contra o Palmeiras é um jogo totalmente diferente. Eles estão encarando como uma decisão, mas eles podem esperar que a gente também vai estar assim. Qual vai ser a maior dificuldade de vocês nessa partida de quarta fora de casa? Acho que a maior dificuldade é imposta por nós mesmos, né? Pra gente não trazer nenhum fantasma aí dessa derrota que a gente teve no último jogo, né? Se preparar da melhor maneira. O pessoal que não atuou no jogo já se preparou ontem, hoje, né, o Alberto vai ter o grupo inteiro ali, ele vai saber como conduzir isso da melhor maneira para que a gente chegue lá bem preparado. Ô Tietê, e essas ausências aí podem fazer muita diferença contra vocês? A dificuldade de encontrar um cara para ser o centroavante, já que o Deverson tá suspenso, o Borja na seleção, o William a gente não sabe se vai poder jogar, a ausência do Mina também, como é que vocês vão suprir tudo isso aí? Bom, o Alberto vai saber como levar, quem escolher, né? A gente tem um elenco muito bom, então quem ele optar ali vai dar conta do recado e vai suprir essa ausência de um jogador de referência, no caso, muito bem. Tietê, você falou que a dificuldade pode ser imposta por vocês mesmos de talvez levar um fantasma, né, desse jogo passado. Qual a melhor receita para espantar o fantasma da derrota no Clássico? Um fantasma no bom sentido, né? Senão daqui a pouco vai sair aí que eu falei que a gente vai levar um fantasma lá pra Bahia e tal. Já sabe como é que é. Né? O que eu quero dizer é que a gente não pode ficar a gente vê de uma série de resultados bons. Então a gente tem que levar o que vem sendo bem feito, né, dos últimos jogos. Claro que não saiu como a gente estava esperando esse jogo. Felizmente perdemos, mas no futebol é assim, no esporte é assim. Não dá para ganhar todo jogo. Tietê, boa tarde. Boa tarde. O Vitória não vem fazendo uma boa campanha como mandante no campeonato. O Palmeiras pode se aproveitar disso? E como fazer para se aproveitar dessa fase ruim do Vitória em casa, né? Bom, é difícil falar, né, sobre outro adversário. A gente tem que se preocupar com o que a gente pode render nesse próximo jogo. A gente deixa, né, o retrospecto negativo para eles têm que trabalhar em cima da equipe deles, a gente em cima da nossa. Então a gente vai procurar se preparar hoje, né, concentrar bastante aí para que a gente possa fazer uma boa partida amanhã. Tietê, boa tarde. Boa tarde. Bom, o Palmeiras tem alguns jogadores pendurados também com cartões amarelos, inclusive você. Para esse jogo do Vitória, vai com tudo, pensa nesse jogo ou tenta segurar ali para pensando já no Flamengo? Não, a gente vem pensando jogo a jogo. Ninguém se poupa, ninguém deixa de se doar ou de dar uma entrada mais forte se for necessário durante o jogo. Pensando em ficar fora do time, né, para não ser suspenso ou algo do tipo.
A gente tem um elenco grande, com bons jogadores, grandes jogadores, eu diria. Então acho que independente se alguém ficar suspenso ou não, quem entrar vai dar conta aí do recado. Tá, e jogando lá, o Vitória está fazendo até uma promoção para levar a torcida, sócio torcedor pode levar um acompanhante de graça na faixa. Como que é para vocês, então, agora pegar esse Vitória com o apoio da torcida? Faz muita diferença jogar na casa deles? Cada um luta com as armas que tem, né? Se eles estão fazendo essa promoção é porque eles sabem que tem que, né, reunir quanto mais força eles puderem para esse jogo. Mas a gente está preparado aqui também desse lado, a gente vai encarar como uma final também, assim como a gente vem pensando nos outros jogos, para que a gente possa sair com um bom resultado de lá. Tietê, todo ano a gente acaba ouvindo algumas comparações entre campeonatos de pontos corridos e mata-mata, só que esse ano a gente, ao contrário do que imaginava, vem tendo uma reta final bastante emocionante nos dois lados da tabela. Queria que você falasse um pouquinho a respeito do formato, cara, como é que você vê? Putz. Difícil, não tem muito o que falar, né? Acho difícil eu comentar algo sobre o formato do campeonato ou algo do tipo, né? A gente que está ali se preparando para jogar um campeonato tão difícil assim, a gente não pensa nesse tipo de coisa, é só jogo após jogo, viagem após viagem. Então acho que não tenho muito sobre o que falar. Queria que você comentasse pra gente se ficou uma certa frustração ao saber que depois de Cruzeiro e Corinthians vocês tinham a chance de estar com a liderança nessa semana. Bom, frustração não, a gente fez o nosso melhor, né? Como eu disse, não dá pra gente ganhar sempre. Aconteceram alguns erros cruciais, né, que já foram citados pelo Palmeiras também, sobre a arbitragem, mas já passou, agora o que a gente tem pela frente é o Vitória, então a gente tem que estar bastante preparado para esse jogo, que vai ser uma verdadeira guerra lá. Tietê, você chegou até a comentar agora há pouco que vocês têm um grupo, né? Enfim, todos os clubes têm um grupo no WhatsApp. No fim de semana, o presidente do Vitória, não sei se chegou a ver essa declaração de que o Vitória iria atropelar o Palmeiras nessa quarta-feira. Não sei se chegou a repercutir aqui dentro, e se não, o que você pensa a respeito de uma declaração como essa vindo de um presidente do adversário? Bom, como eu disse antes, né, cada um luta com a arma que pode essa hora, então não tem muito o que falar não, a gente respeita o Vitória. Então, essa declaração aí não vai influenciar em nada, a gente não vai entrar com mais vontade se alguém falar que vai ganhar ou que vai perder da gente, né? Acho que essa motivação tem que vir de dentro de cada um para a gente estar jogando aqui no Palmeiras. Ô Tietê, tem uma dúvida no ataque, né? Porque o Borja está fora, está na seleção. O Daverson, suspenso. E o William ainda é a dúvida. Como é que é jogar, por exemplo, sem esse centroavante, sem essa referência? Como é que vocês enxergam essa possibilidade? Para falar a verdade, a gente não pensou muito sobre isso, né? Acho que o Alberto deve ter quebrado a cabeça já para saber o que ele vai fazer. Claro que a gente tem outros jogadores, né, que não tem essa característica, eu diria, como o Eric, até mesmo o Keno ali, o Guedes talvez já tenha atuado aqui por dentro, né? Então acho que o Alberto vai saber como fazer essa melhor escolha, como montar a nossa estratégia para a gente ir forte e preparado para esse jogo. A gente abriu a entrevista falando de algo que não aconteceu, né? Que é realmente essa montagem, que foi o Moisés se defendendo e você falando sobre esse tema. Mas você já viu agora com as redes sociais algum elenco se prejudicar muito por uma mentira que acaba entrando no vestiário? O que isso tem de prejuízo? Acho que, né, como eu disse no começo, as pessoas que falam esse tipo de coisa, elas têm que ser melhor instruídas, né? Não sei qual o contexto para a pessoa tá postando esse tipo de coisa. O Moisés já falou o que ele pensa, e eu acho que a gente vai nessa mesma linha aí. Então não tem muito o que falar, a gente fica triste porque essas pessoas formam opiniões, né? Querendo ou não, isso acaba ocasionando outro tipo de mal-estar, né? Muitas vezes quando essas coisas caem nas redes sociais, as pessoas acabam procurando a gente, falando coisas que a gente não gosta de ouvir. Então acho que essas pessoas têm que se preparar melhor para que elas não acabem soltando na mídia coisa que são inverdades, né? Essas coisas aí. Então acho que acaba prejudicando. Claro que, como eu disse, a gente confia no Moisés, sabe que ele não faria algo do tipo, mas a gente não gosta de ter o nosso nome envolvido, né? Então a gente tem que tomar o cuidado devido e as providências necessárias aí para que essas coisas aconteçam cada vez menos. Valeu.